Olá, meus amigos do nosso canal Guias Espíritas. Estamos aqui fazendo nosso trabalho, talvez o último deste ano, e a gente quer refletir sobre a questão de um assunto que é palpitante também e que mexe com a gente, que seria sobre falar um pouco sobre nossa fé. Qual o tamanho da nossa fé? Será possível que a gente consiga medir a fé de alguém? A gente vai basear a nossa reflexão de hoje nesse item aqui que está lá em Mateus, onde Jesus fala sobre esse assunto. Porque, na verdade, vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui a colar, e irá de passar, e nada vos será impossível. Então, Jesus, que é cultuado por nós como sendo aquele ser aqui na Terra como modelo e guia, ele nos deu esse exemplo de fé a fim de nós superarmos essas montanhas. Então a gente vai tentar aqui fazer essa reflexão. No contexto histórico, a gente vai tentar nos situar na época de Jesus, mas também a gente vai buscar no Livro dos Espíritos, na questão 627, onde Kardec, através dos Espíritos, esclarece a respeito da metodologia utilizada por Jesus em utilizar de parábolas e alegorias para poder transmitir a sua notícia, as suas informações, os seus ensinamentos. E ele então coloca para nós, que na conversa que ele estava tendo com seus apóstolos, os seus seguidores, ele faz uma analogia informando que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que é minúsculo em relação às demais sementes, mas depois de ser trabalhado e crescido, ele torna-se uma árvore frondosa, capaz de produzir frutos e ser útil a muitas coisas. A gente vai então desenvolver aqui essa ideia aqui durante nosso estudo, para verificar o que essa fé poderá ser feita em nosso caminho. Numa simbologia, a gente colocou aqui a questão de você transpor a montanha, que seria, se tiver fé, como um grão de mostarda, você poderia então superar os obstáculos consigo mesmo ou com alguém te ajudando, a questão mesmo de princípio. Mas se nós fizermos uma análise no método atual, a gente vai verificar que essas montanhas poderão ser classificadas como sendo aquilo que foi colocado por Jesus. O que a gente vê hoje, elencou que 6 situações, mas são várias. A gente tentou sintetizar o máximo possível para ficar mais dinâmica a nossa reflexão. A gente vai verificar então que nos meios de comunicação eles trazem diariamente notícias tenebrosas. A maior parte das notícias que trazem diz respeito às coisas negativas. A gente vai então encontrar famílias se esfacelando nas brigas, nos crimes diariamente. A gente vai ter visto de todos os matizes, corrompendo o equilíbrio familiar. O desemprego devastando a mesa dos lares. No Brasil são mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Doenças inimagináveis que assolam a humanidade, está aí com o coronavírus, e as suas marcas, vamos dizer assim, as suas mutações genéticas, vamos dizer assim, e os crimes e violência sem limite, que a todo momento a gente vê, que marido matando a esposa e por aí afora. A gente vê a situação complicada no dia de hoje. E vem a reflexão. Como falar de fé em época de tanta agitação negativa? Como conviver com isso? Essa que é a ideia principal que nós devemos buscar lá em o livro Evangelho segundo o Espiritismo, onde se estuda sobre a fé. Lá, então, no capítulo 12, Kardec, então, fala, através dos Espíritos, que a fé é aquela força de vontade direcionada para um objetivo, ou seja, a vontade de querer. E essa força pode ser aplicada nos dois campos distintos, o material e o espiritual, conforme aquilo que nós propomos. Então, Kardec, no capítulo 12, define a fé como sendo aquela meta, aquela força de vontade interior para que você possa conseguir alcançar as coisas. E divide a fé em material e espiritual. Na fé humana, a gente vai verificar que a nossa vontade ela está relacionada às necessidades terrestres. A gente quer, então, perseguir as coisas para realizar aquilo que nós precisamos na vida. Uma casa, um trabalho, uma saúde, um bem-estar familiar, tudo que você possa imaginar. A questão humana, se você tiver força de vontade, você consegue.
cruzar os braços não resolve. Então a gente verifica que a fé é aquela força interior que nós precisamos ter para poder superar as nossas dificuldades. Então ele coloca que essa fé, faz aqui um paralelo, né? Se você quiser construir uma empresa, uma melhoria profissional, você vai ter que se qualificar para isso, vai ter que buscar, né, através de cursos especializados, né, fontes que vá ajudá-lo interiormente a direcionar a sua vontade em realizar aquele sonho que você se propaga a ter. E ele fala que todos nós, né, temos que ter essa fé, que é a crença em nossa própria capacidade de realizar uma tarefa material. Mas ela, o alerta, né, deve ser aliada à humildade e à racionalidade, para não se transformar em orgulho, sentimento este que nos traz ilusões sobre a nossa personalidade. Então nós deveremos assim ter essa busca constante de realizar as coisas material, mas essas conquistas que nós tivermos não poderá ser transformada em orgulho, em vaidade, porque com isso você vai desviar pelo caminho da ilusão que vai transtornar a sua personalidade. Então, a humildade nessa hora é importante quando você consegue alcançar os seus objetivos nas questões humanas. Quando você, então, estuda a fé divina, diz respeito às questões futuras, porque muitas vezes as coisas que estão ocorrendo no dia de hoje não se resolvem a toque de caixa. Aí nós temos que ter a certeza que no futuro, tudo de errado que está acontecendo hoje, né, é como se fosse um aprendizado, mas nessa hora, né, a gente tem essa certeza, né, que isso vai passar. Seu momento vai passar, porque lá na frente a gente vai estar melhor. E nessa hora você consegue, então, se superar, ajudando a si mesmo e as pessoas com quem você convive, direta ou indiretamente, transmitindo essa palavra de conforto e esclarecimento de que na vida tudo passa, menos o amor. Mas na frente, então, você verificar que nós seremos felizes um dia. Isso é importante desenvolver nas pessoas. E aí coloca, essa grandiosa força se encontra dentro de cada um de nós, se quisermos colocar nossa vontade a serviço dela. Seremos capazes de realizar o que até hoje chamamos de milagres, e nada mais é do que o desenvolvimento das faculdades humanas, a desenvolver nossa inteligência, aquele que foi colocado lá no texto por Jesus, né, de forma embrionária, que depois de desenvolver essa fé, ela vai se transformar em uma árvore e vai produzir os seus frutos. É só analisar as conquistas que nós temos no dia de hoje. E ele coloca, né, que essa fé espiritual, ela orienta o homem, tá? É uma força superior a ele. Ele passa a acreditar em Deus, vamos dizer assim, e ele direciona a sua fé para a descoberta do lado imortal, ou seja, né, que a vida é eterna, que as coisas materiais são passageiras. E ao fazer isso, automaticamente ele vai agregar, né, a questão religiosa da fraternidade para se sentir feliz, né, em relação à sua vida no seu dia a dia. Ele continua, né? E ele coloca que essa fé, nós temos que desenvolver essa capacidade interior, né, para ajudar as pessoas a vencer a si mesmo, para sermos benevolentes um com o outro, né? Se nós quisermos colocar, a gente consegue. E vai colocando tudo isso de forma assim bem convicta, para que a gente consiga então realizar a nossa fé em relação a nós mesmos e as pessoas com quem nós convivemos. Mas, por outro lado, temos que analisar a questão da fé, segue a fé racional. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquele que se deve crer. Para crer não basta ver, é preciso, é necessário, sobretudo, compreender. Nós temos que compreender as coisas que estão ocorrendo conosco, que tem uma visão racional sobre ela. Do contrário, a gente vai ficar fanático, vamos dizer assim. Então, o Espiritismo vai mostrando, né, para nós, no decorrer das nossas leituras, que nós somos capazes de fazer isso e utilizando da ciência, do progresso, para nos encaixar no dia a dia. Isso se aplica principalmente à doutrina espírita. Então ele volta aqui novamente a dizer, não basta sentir, ver, ouvir, incorporar ou conversar com os espíritos. É importante que a gente tenha uma vida necessária de reequilíbrio para chegar onde nós queremos chegar através dos nossos esforços. Então, quando você estuda a fé cega, aí surge a questão do fanatismo religioso. É importante a gente frisar esse respeito, né? Que essa fé
fanática, ela nos leva a muitos lugares negativos. E com isso ela desaparece, vamos dizer assim, né? Nós temos que analisar a fé nossa, né? E a fé cega, ela acredita sem compreender, ela não questiona, aí gera o fanatismo religioso que vai gerar esse transtorno que está ocorrendo na humanidade. Daí vem o desafio. A nossa fé, ela é ativa ou passiva? Como é que nós estamos? Aqui que deve se medir a fé, na proposta inicial, a questão de fora o íntimo. Aí vem uma carta de Tiago, né, irmão Jesus, onde fala, que eu achei interessante colocar aqui para concluir nosso trabalho. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver obras, morta é em si mesma. Ou seja, nós precisamos ser ativos naquilo que nós acreditamos, a fim de repassar essa tranquilidade que nós devemos ter em relação às coisas que estão acontecendo no mundo de hoje, junto àqueles que vivem situações de transtorno. Lembrando sempre, né, que a nossa fé é espírita, faz compreender que ninguém carrega um fardo superior às suas forças. Isso foi colocado por Jesus. Um grande abraço e até o momento aqui no nosso canal de Diretrizes Espíritas.